Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na Escola de Cristo, aprendermos lições maravilhosas. Queridos, que privilégio é a gente poder entender sobre a vontade de Deus para cada um de nós. E nós precisamos a cada dia dessa relação, porque quanto mais tempo eu passo com Deus, quanto mais eu aprendo dele, mais eu tenho esperança, mais eu tenho paz, mais eu tenho confiança de continuar lutando o jogo da vida para sair vencedor, não por mim mesmo, mas por Jesus. Então nós precisamos a cada dia desenvolver essa relação. E o que nós vamos conversar hoje é fenomenal, mas eu quero pedir que você se inscreva, que você compartilhe, para que mais pessoas possam conhecer a mensagem de esperança. Você vai estar contribuindo para o bem. E aí você, tendo feito a sua inscrição, se você ainda não o é, você vai receber as notificações para que você possa ouvir mais da mensagem de Deus. E o texto para a nossa meditação está aqui em Romanos. O apóstolo Paulo traz alguns assuntos maravilhosos para a gente poder entender. Capítulo 8, verso 18 diz assim, porque para mim tenho por certo de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Ou seja, Paulo está dizendo que nós temos problemas, dificuldades, desafios, mas os desafios, os problemas da vida presente não podem ser comparados com o que Deus tem preparado para nós. Então, se você está sofrendo porque você é alguém que faz a vontade de Deus ou tem buscado fazer a vontade de Deus, tenha esperança. Deus tem algo muito maior, porque os desafios são reais para cada um de nós. E aí no verso 28 nós vamos entender que Paulo vai dizer assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa é a vida. Todas as coisas, até as dificuldades, os problemas, os desafios que você enfrenta, se você permitir, se você estiver do lado de Deus a cada dia, Deus vai trabalhar isso e tornar isso uma bênção para a sua vida. Por quê? Porque em meio aos problemas, sabe, quando nós fazemos de Deus o nosso amigo, nós nos tornamos dependentes dele. Nós vamos desenvolver uma confiança plena nele em meio aos desafios desse mundo. Se a gente vê, é toda uma sequência aqui. No capítulo 7, o apóstolo Paulo ele traz uma visão assim, muito real da natureza humana. E aí eu quero ler com você só o verso 15 e o 19, ele diz, porque nem mesmo eu compreendo o meu modo de ser, porque o bem que eu quero fazer, ele diz assim, eu não faço, mas o mal que não quero, esse faço. Aí o verso 19, ele diz, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Aí ele desespera quando ele compreende, quando ele olha para a natureza humana e quando você e eu, quando nós olhamos para as nossas reações em meio aos desafios e como nós temos a tendência de fazer o que é errado. Aí ele diz assim, verso 24, miserável, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo, quando ele compreende que há uma luta a ser travada a cada dia contra a nossa natureza, nós precisamos entender isso, e esse é o grande desafio que nós temos que enfrentar. Nós temos a tendência de fazer o mal, de buscar a zona de conforto, de não fazer a vontade de Deus. Nós temos essa tendência, mas quando nós escolhemos, e aí eu quero que você agora comece a escolher a fazer a vontade de Deus em meio aos desafios, sabe o que vai acontecer? Capítulo 8, para a gente compreender como é essa nossa natureza, e o verso 7 diz assim, por isso o pendor ou a tendência da carne, da nossa natureza, por isso o pendor ou a tendência da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Eu e você temos a tendência, o pendor da carne, temos a tendência de fazer aquilo que é errado. Essa é a nossa natureza. Nós só vamos conseguir vencer essa natureza que tende ao erro, que tende a fazer o que é errado, quando nós reconhecermos que temos essa tendência. O primeiro passo para que um doente fique curado é o reconhecimento de que é doente. Então eu e você precisamos compreender isso. Aí Paulo vai trazendo para nós agora a solução, a compreensão de todo esse drama que nós precisamos lidar contra a nossa natureza em meio aos desafios desse mundo que você passa, que eu passo, que nós passamos.
mas nós temos a esperança em Jesus. Aqui, ó, capítulo 8, a partir do verso 31, é um texto fenomenal. Vejam como o apóstolo traz essa mensagem para nós. Que diremos, pois, à vista destas coisas, de todas essas, do desafio que nós observamos aqui nesses textos da vida? Que diremos, pois, à vista destas coisas? Aí ele diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele está perguntando para mim, sabe, você entende? Em meio a tudo isso, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí ele vai, o verso 32 é fantástico. Aquele Deus que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós se entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Sabe, aqui está a esperança. Se Deus entregou ao seu próprio filho, a si mesmo, ele não nos vai dar consigo todas as coisas graciosamente. Nós precisamos entender isso. Deus, ele deu o melhor. E aí eu quero trazer para você uma frase que eu acho fenomenal, fantástica, e você precisa compreender isso. Diz assim, ó, o amor de Deus, o amor do Pai anela pelos seus filhos com amor mais forte do que a morte, entregando o seu filho. Nesse único dom, deu o melhor que o céu tinha: a vida, a morte, a intercessão do Salvador, o ministério dos anjos, o pleitear ou rogo do Espírito Santo, a ação ou a operação de Deus acima de tudo e por todos, o interesse incessante dos seres celestiais, mostra como Deus ou como o céu deseja resgatar a nós, os seus filhos. Que beleza, que maravilha é a gente entender isso, queridos. E aqui ele diz então essas questões aqui nesse texto. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Olha, se ele não poupou a si mesmo, entregando nesse único dom todo o céu, Jesus Cristo. E aí agora a vida, a morte, a intercessão do Salvador, sabe? O ministério dos anjos, o pleitear ou rogo do Espírito Santo. Deus o Pai atuando acima de tudo e por tudo, operando e o interesse incessante dos seres santos para nos salvar, para nos dar uma vida e viver a esperança do resgate, da salvação. Que maravilha entender isso. Isso é espetacular. Aí o verso 38, aqui do capítulo 8, vai dizer assim, olha só, olha como ele diz, verso 37, em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Aqui está, em meio a tudo isso, ele está dizendo, mas em meio a todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós podemos ser vencedores por Cristo. Quando você olha para você, quando eu olho para mim e vejo a minha tendência para o pecado, para o mal, para o erro, às vezes a gente fica até desesperado. A tendência de desistirmos, de fraquejarmos, de viver uma vida triste, chateada, angustiada, é verdade. Mas quando nós olhamos para esse quadro maravilhoso do interesse do céu, da disposição do céu em tornar a mim e a você vencedor, isso dá esperança, isso dá alegria, isso dá contentamento, e nós podemos continuar lutando o jogo da vida para sermos vencedores, não por nós mesmos, somos fracos. A nossa tendência da carne é o pendor, a tendência da carne é para o mal. Mas, olhando para Cristo, e Ele que venceu a sua vida, a morte, a intercessão, o ministério dos anjos, o rogo, o trabalhar do Espírito para nos salvar, isso nos enche de alegria. Deus, o Pai, atuando acima de tudo e por tudo, mostra um interesse incessante para a salvação de cada um de nós. Não desista na sua vida, não desista de Deus. Creia nele, busque o relacionamento com ele, porque assim o fazendo, eu, você, nós podemos ser vencedores, amém? Que esperança podemos ter ao estudarmos a palavra de Deus, vivermos essa
a alegria da salvação por meio de Jesus. Por isso, nós podemos dizer, em meio a todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Que alegria, que contentamento. Então, que você possa alcançar essa verdade, viver, se apossar, confiar, porque nada nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar confiando. Amado Deus, obrigado por essa esperança, obrigado por essa verdade. Ajuda-nos, Senhor, a nos entregar completamente a Ti e ter a certeza de que no Senhor podemos ser mais do que vencedores. Glórias ao Teu nome, nós choramos. Abençoe esses Teus filhos, por Jesus. Amém.